Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano. Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos sobre saúde da pessoa idosa, saúde dos cuidadores e dos familiares de idosos também. Nosso tema de hoje será suicídio entre pessoas idosas. Eu sei que é um tabu, muitas pessoas não gostam de conversar sobre esse assunto, assim como não gostam de conversar sobre câncer, porque acreditam que se falarem sobre câncer, o câncer vai chegar. E sobre a questão do suicídio, infelizmente, muitas pessoas imaginam que os idosos não se suicidam, porém o grupo de idosos é a faixa etária que mais comete suicídios no Brasil. Então, a gente precisa estar atento a essa situação, a gente precisa discutir essa questão do suicídio. Não é uma questão confortável, eu sei que muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, porém, é uma questão de saúde pública. Então, se você é familiar de idoso, se você é cuidador, se você é profissional de saúde, esteja atento. Infelizmente, nós, profissionais de saúde, negligenciamos muito essa situação. Os familiares também negligenciam os sinais. E aí, o que acontece quando a gente vai perceber os idosos já se suicidaram? Só que pouco se fala sobre esse assunto. A gente não escuta falar sobre suicídio entre pessoas idosas, né? Embora esse seja o grupo que esteja cometendo mais suicídio no Brasil, que tem mais sucesso. Nós vamos falar sobre isso, mais sucesso, entre aspas. Por quê? Porque eles pensam, racionalizam antes de cometer o suicídio e, geralmente, quando fazem as tentativas, eles conseguem. Então, é importante que você fique atento, tá bom? Quero dar uma boa noite para o Cuidare Tijuca, boa noite para o enfermeiro Sandro, Cleuma Honorato também, que está aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Cleuma, que chegou agora, né, Cleuma? Não está no plantão, né? Tá tranquilo. Se você não puder continuar aqui na live até o final, não tem problema, depois você assiste. Mas realmente é muito importante, Cleuma, especialmente você que é técnica de enfermagem, porque muitas vezes o idoso dá sinal. Ele procura a unidade de saúde, ele não diz efetivamente que ele vai se suicidar, mas ele dá alguns sinais e às vezes a gente não percebe, e aí o idoso, infelizmente, comete suicídio. Então, é importante depois, se você puder, assistir essa live, tá bom? Quero dar uma boa noite também para a galera que está entrando aqui no Facebook, uma boa noite para você. Coloque seu nome, diga de onde você é, para que eu saiba quem está aqui participando, e possa te dar também as boas-vindas a essa live, e te parabenizar por ser corajoso, né? Corajosa por estar aqui para aprender sobre esse assunto, porque realmente a gente percebe que as pessoas não gostam de falar, as pessoas não gostam de ouvir falar sobre suicídio, e aí, infelizmente, a gente tem os problemas que a gente vem enfrentando no Brasil, tá bom? Dá uma boa noite, então, para Eliane Barros, que é minha super fã. Seja bem-vinda, Eliane, boa noite, obrigada pela sua presença, gratidão aqui para Mazi Satos. Boa noite, G. Pinheiro, Locutor Dimas, sejam todos bem-vindos, gente, boa noite. Eu já vou já iniciar a live. Eu peço que você curta, que você compartilhe com seus colegas. O assunto é muito importante, é uma questão de saúde pública, então vamos compartilhar, vamos convidar mais pessoas para estarem conosco, tá? Só lembrando a vocês que eu estou no Instagram e Facebook, sempre lembrando, tá? Por isso que, olhando sempre aqui, olhando aqui embaixo, para vocês entenderem qual é a dinâmica aqui da live, tá bom? Lourdes Silva, boa noite, seja muito bem-vinda a mais uma live. Enfermeiro Sandro está colocando, né? Só traduzindo aqui, né, Sandro? O Sandro está falando que a epidemiologia, né, de suicídio entre pessoas idosas é alarmante. Nós vamos falar sobre esse assunto na live de hoje, tá bom? Vamos traduzir aí, gente, o que é isso? Infelizmente é um assunto traz muita tristeza, né? Mas a gente pode vencer essa situação com muito amor, com muito carinho, e especialmente aí reforçando, né, o carinho dos familiares para com os idosos e também a atenção de nós que somos profissionais de saúde. Nós precisamos ficar super atentos para conseguir prevenir, tá? Porque a maioria dos casos de suicídio a gente pode prevenir se a gente estiver atenta aos sinais, tá bom? Então, vamos lá, já vamos já começar essa live. Bom, gente,
Vamos compartilhar aí. Eu tô vendo que a galera tá chegando, a galera tá perdendo medo aqui no Facebook de discutir suicídio. Então vamos lá, vamos compartilhar aí. Eu já vou iniciar a live agora. Gente, vamos conversar então sobre esse assunto. Infelizmente, os dados de suicídio no Brasil, eles ainda são poucos, né? Nós não temos estatísticas tão confiáveis sobre esse assunto. Porém, nós sabemos que entre 1980 e 2012, o número de suicídios entre pessoas idosas aumentou mais de 200%, tá? E hoje, nós sabemos que o grupo de pessoas idosas, especialmente dos idosos homens com mais de 70 anos, né? É o grupo que tem maiores taxas de suicídio no Brasil. Então, a gente imagina o quê? Que esse problema é um problema de jovens, que esse problema é um problema de adultos, mas, infelizmente, o grupo de idosos é o grupo que tem as maiores taxas de suicídio. E não só de tentativa de suicídio, mas de efetivação do suicídio, tá? Para vocês terem noção, entre pessoas jovens, para cada um suicídio efetivo, aquele jovem ele fez 200 tentativas de suicídio. Entre pessoas idosas, o idoso faz só 4 tentativas em média, tá? Porque geralmente, né, o idoso já consegue na primeira tentativa, mas em média ele faz 4 tentativas para conseguir se suicidar. Ou seja, o idoso tem muito mais sucesso no suicídio do que o jovem. Por quê? O jovem, geralmente, quando ele faz uma tentativa, ele faz no calor da emoção, né? Ele tá ali estressado, ele teve uma frustração amorosa, ele pegou uma depressãozinha ali, ele vai lá e faz uma tentativa sem racionalizar, sem pensar de que forma que ele pode ter sucesso com aquela tentativa, e aí muitas vezes ele não consegue. Agora, o que acontece com o idoso? O idoso, por conta de várias situações que eu vou colocar aqui, ele vai amadurecendo, ele vai pensando sobre suicídio por um tempo, e ele vai pensando as melhores formas dele tentar o suicídio e conseguir efetivar o suicídio. Então, assim, a gente precisa ter muito mais cuidado, porque o insucesso jovem, ele tem menores possibilidades de conseguir se suicidar quando ele tenta. Já o idoso não, quando ele tenta, geralmente, ele consegue se suicidar. E aí ele dá os sinais que a família e os profissionais de saúde não percebem, e a gente vai falar sobre isso, tá? É importante que a gente saiba o quê? Quando a gente pensa assim, caracterização do suicídio, né? 45% dos suicídios entre pessoas idosas, eles conseguem se suicidar com medicação controlada. Então, a gente precisa ter muito cuidado, especialmente se você cuida de um idoso que faz uso de medicação controlada, você percebe que esse idoso está com humor depressivo, que esse idoso ele deixou de fazer as atividades dele do dia a dia, que ele está se afastando das atividades sociais, que ele já não está interagindo tanto com a família, já não está interagindo tanto com os amigos. Opa, fique alerta e não deixe essas medicações disponíveis, tá claro? O comprimido que ele toma por dia, sim. Mas não deixe essa quantidade de medicação disponível, porque se o idoso está enfrentando um processo de depressão, se ele já está mudando as suas atitudes, está dando indícios de que ele pode cometer suicídio, você precisa ter cuidado, porque geralmente ele vai utilizar as medicações controladas para fazer a tentativa de suicídio, tá? E aí, o que acontece? Quando essa tentativa de suicídio se efetiva, o idoso se suicida, a família geralmente esconde. Esconde por quê? Esconde primeiro porque suicídio é um tabu. Então, muitas pessoas se suicidam no Brasil e a gente não sabe que morreu por suicídio. As pessoas dão qualquer desculpa para não dizer que é suicídio, por conta da vergonha. A vergonha que a família sente, né? Por saber que aquele idoso se suicidou. E a causa principal, como a gente vai falar, é a falta de amor, a falta de carinho, a falta de apoio familiar diante de muitas situações que o idoso enfrenta. Então, as pessoas escondem e a gente imagina que não existe suicídio, e especialmente suicídio entre idosos é um tabu. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, e quando o assunto é suicídio entre pessoas idosas, aí é que a gente não fala mesmo, tá? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Então, o idoso, antes dele se suicidar, ele dá vários sinais, tá? E aí a gente negligencia. Por quê? Primeiro, como eu falei, porque a gente não acredita que os idosos vão se suicidar. O que a gente pensa? Ah, ele já é idoso, ele já passou por tanta coisa nessa vida, ele vai se suicidar por quê? E aí o idoso começa a comentar, ele dá um indício de que ele não está se sentindo mais valorizado, ele dá indício de que a vida não está valendo mais a pena, ele dá um indício de que ele não se sente útil, e aí a família,
não percebe. Ele muda, como eu falei, ele se distancia socialmente, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta, ele pode ficar mais silencioso, ou seja, não conversar mais, ficar mais no cantinho dele, mas a gente acredita que ele não vai se suicidar. Uma segunda questão, as famílias hoje, elas não têm tempo, né? A gente trabalha o tempo inteiro, os jovens têm uma carga horária de trabalho muito elevada, 44 horas semanais, então eles ficam 8, 9 horas fora de casa, mas quem mora em estados, né, de muito movimento, que o trânsito é muito ruim, às vezes os familiares ficam 2 horas, 4 horas só no trânsito, mais as 8, 9 horas de trabalho. E aí, quando chega em casa, o familiar ele não dá atenção ao idoso, ele não tem tempo para conversar com o idoso, ele não tem tempo para perguntar como foi o dia do idoso, se o idoso está bem. Às vezes, o familiar não tem paciência para ouvir o idoso, não é verdade? O enfermeiro Sandro, que está aqui, Cuidar e Tijuca, sabem disso. O familiar ele não tem paciência. O jovem ele já está cansado, às vezes os filhos, os netos, já estão cansados com a rotina muito grande de trabalho, não tem paciência para ouvir as queixas do idoso, né? E aí, às vezes, o idoso já está enfrentando algum problema de saúde, já está perdendo a autonomia dele, está se sentindo sozinho, e o familiar vira para o idoso: ah, vovô, amanhã a gente conversa. Ah, pai, amanhã a gente conversa. Você só reclama o tempo inteiro, né? E aí não escuta e não valoriza os questionamentos do idoso, né? Muitas vezes o celular também, que o celular pode aproximar, como eu sempre dou dica para vocês, você trabalha o dia inteiro, você tem um idoso dentro de casa, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, ensina o idoso a mexer no WhatsApp, ensina o idoso a utilizar o Facebook, a utilizar o Instagram. Para quê? Para você se comunicar com o idoso, para ele conseguir se comunicar com outras pessoas. Essa já vai ser uma forma de aproximação se você não pode ficar dentro de casa por muito tempo, se você está trabalhando. Agora, se você vai trabalhar, fica 1000 horas fora de casa, o idoso fica sozinho, o idoso, de repente, às vezes não tem amigos, né? E às vezes quando você que é familiar, você é profissional, você chega dentro de casa, você só fica mexendo no celular. E aí, às vezes você está próximo do idoso, mas você está distante, você não conversa. Infelizmente, eu vejo muito em hospitais também, eu quero dar um alerta aqui para você que é cuidador profissional, tá? Muitas vezes a família, ela contrata um cuidador, e aí o que eu vejo no hospital o cuidador senta do lado do idoso e fica com o celular na mão. Ele não dá atenção para o idoso, ele não conversa com o idoso, ele acha que cuidar é só sentar ali ao lado. Não é, o idoso continua se sentindo sozinho, né? Então é preciso que o familiar dê atenção, converse com o idoso, dê amor. E o que a gente percebe, né? Como eu falei, quais são os sinais que o idoso dá? Ou o idoso começa a se queixar, a falar, né? De forma sutil, que ele não está feliz com a vida, que a vida dele não tem mais valor, ele vai jogando essas conversas, né? E o familiar não pesca. Às vezes o idoso diz mesmo que ele quer morrer, que ele não se sente mais feliz, que ele não se sente útil nessa vida. E aí, como eu falei, ele se afasta, ou ele fica mais silencioso, ele deixa de fazer as atividades dele do dia a dia. Às vezes o idoso já está no tratamento depressivo, já está tomando medicação depressiva, já está em acompanhamento com o psiquiatra, e ainda assim a família acha que é brincadeira essa depressão, né? Então, esses são os maiores sinais que os idosos apresentam e que a gente precisa estar atento, tá? Mas quais são as motivações? Quais são os motivos? Por que o idoso se suicida? E aí eu quero que você preste bastante atenção, tá? As causas, os motivos que levam o idoso a se suicidar, eles estão relacionados muito a perdas. E aí, perdas que vão levar a isolamento social, que vão levar a depressão, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Qual a primeira perda? A perda da saúde. O idoso que enfrenta problemas de saúde, especialmente problemas crônicos, né? Como câncer, ou que enfrenta alguma limitação física, né? De repente esse idoso caiu, fraturou, e ele agora é acamado, ele agora é cadeirante, e ele já não tem mais autonomia, ele passa a depender de outras pessoas para fazer as coisas para ele, para dar banho, para dar comida, para dar água. Ele começa a sentir que ele está dependendo demais de outras pessoas. E aí o que ele imagina? Que ele está sendo um peso para a família. E quando ele imagina que ele está sendo um peso, ele sente a vontade de suicidar, porque ele quer tirar aquele peso dos familiares, né? Ele não quer mais ser um estorvo. Muitas vezes a gente escuta o idoso que fez tentativa de suicídio falar isso. Ele não quer se sentir um estorvo para a família. Então ele prefere suicidar porque ele acha que assim os filhos não vão ter aquele peso, os filhos vão poder seguir a vida deles sem ter esse peso de ter que cuidar desse idoso, tá?
quando essa doença também causa muita dor, e aí doentes crônicos, né? Doentes de câncer, idosos que têm fibromialgia, por exemplo, que sentem muita dor, muitas vezes essa dor não é manejada, às vezes eles não são acompanhados por um profissional, né? E aí o que acontece por ele estar sentindo muita dor, num ato de desespero também por não aguentar mais. Esse idoso, ele faz tentativas de suicídio, como eu falei no início, ele geralmente consegue, tá? Outra questão, como eu falei, que está associada à questão da doença, é a questão do idoso perder a independência dele funcional, ou seja, ele precisar de outras pessoas. Geralmente isso acontece por conta de doenças, né? E aí o idoso ele passa a depender de alguém que cuide dele, de alguém que faça as coisas por ele. Quando o idoso perde a capacidade, não a capacidade, mas ele perde a autonomia dele. E aí eu quero conversar com você que é familiar. O que acontece? O idoso se aposenta, o familiar acredita que a partir daquele momento é o filho, a filha, o neto, a neta que tem que tomar as decisões pelo idoso. Não tem, gente, não faça isso. O idoso, ele é um adulto, tá? Então, assim, se ele não tem nenhum problema mental, se ele não foi diagnosticado com nenhuma demência, esse idoso, ele tem toda a capacidade de participar das decisões, não somente das decisões relacionadas a ele, mas das decisões da família. Mas o que o familiar geralmente faz? O familiar começa a decidir pelo idoso, especialmente as questões relacionadas à questão de saúde, tá? Mas o familiar interfere na questão financeira, ele quer administrar o dinheiro do idoso, ele quer administrar as questões de saúde, ele quer administrar para onde o idoso vai, se o idoso pode namorar, não pode, onde o idoso... Então, assim, não faça isso, porque quando você tira a autonomia do idoso, ele sente que não vale mais a pena ele viver, porque ele está sendo tratado como criança. E como sempre eu digo aqui para vocês, idoso não é criança. Então, jamais tire a autonomia do idoso, porque é isso que fere muito do ponto de vista psicológico, tá? Eu quero dar uma boa noite pro Dr. Cleison, Raul de Lúcio, Leninha, Cuidar de Gura. Esse tema, assim, a gente tem que cuidar de Tijuca, né? A gente tem que conversar muito sobre esse assunto, né? Uma boa noite para Fátima, uma boa noite para Raquel Barreto também. Sejam todos bem-vindos, tá? E aí, mais algumas questões relacionadas à questão do suicídio entre pessoas idosas, tá? Uma outra questão é a viuvez, tá? Quando o idoso fica viúvo, às vezes o idoso já foi casado 50 anos, 60 anos, e aí, de repente, aquela esposa vem a óbito. Isso também é um dos motivos que pode fazer com que o idoso se sinta sozinho, fique isolado socialmente, porque os filhos já saíram de casa, já casaram, já têm a família, já trabalham, e aí o idoso fica sozinho, né? Então ele acaba cometendo suicídio, acaba não vendo muito sentido para a vida dele. Uma outra questão também é a queda na remuneração. Isso a gente tem visto muito no Brasil. No Rio de Janeiro a gente viu bastante, né? Essa crise financeira que a gente vem enfrentando fez com que muitos idosos, aí eu digo dos servidores do Estado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Muitos servidores idosos, no ano passado, quando teve aquela crise financeira no Rio de Janeiro, deixaram de receber aposentadoria por vários meses. E aí o que aconteceu? As contas foram crescendo. O idoso não tinha condições. O que eu vou fazer agora? Que trabalho que eu vou arrumar? E no meio daquele desespero, a gente viu, infelizmente, pessoas idosas se suicidando. Então, essa questão da queda da renda também influencia muito, porque o idoso, geralmente, como eu sempre falo nas lives, ele tem pelo menos 3 doenças, ele toma de 3 a 5 medicações por dia. Então, muitas vezes, ele não consegue esse suporte do SUS, ele não consegue o médico no SUS, ele não consegue as medicações no SUS que ele precisa, e aí, com uma remuneração baixa, com a aposentadoria, a remuneração dele cai e ele, no ato de desespero, acaba se suicidando porque não quer pedir para os filhos, não quer pedir para outras pessoas da família, para os irmãos, acaba se sentindo um peso, como eu falei, tá? A Glória tá colocando aqui. E realmente é muito triste a situação dos idosos, né? Sim, Glória, como você está falando, são questões emocionais, são questões financeiras, né? São tantas situações que influenciam na questão do suicídio e que a gente acaba deixando para lá, a gente acaba não dando atenção para os idosos e aí, infelizmente, eles cometem o suicídio, tá? Outras questões também, gente. Marcos, obrigada aí, tá bom? Que bom que você tá gostando aí da live. Vamos compartilhando, vamos mandando aí, né, pros stories dos colegas, quem está no Instagram, quem está aqui no Face também, curtindo, comentando, para que as pessoas venham participar dessa live tão importante, tá? Outra questão que está relacionada a tudo que eu falei anteriormente, a questão da solidão. Como eu falei, o idoso se aposentou,
Infelizmente, as amizades dele vão diminuindo, o círculo de amizades dele diminui, como eu falei aqui também na live da solidão entre pessoas idosas, né? Os filhos saem de casa. Se ele tem uma doença, como eu falei, ele depende de outras pessoas, né? Para colocar na cadeira de roda, para colocar no carro, para levar na igreja. Se ele depende, ele acaba ficando sozinho dentro de casa. Então, assim, a solidão é um dos maiores influenciadores do suicídio também entre essas pessoas, tá? Como eu falei, a questão do sentimento de inutilidade, aí quando eu for falar das dicas para você auxiliar o idoso, eu vou falar muito sobre isso. O idoso não pode se sentir inútil. Quando ele se sente inútil, quando ele acha que ele não pode contribuir para as pessoas da família, que ele não, enfim, ele não tem mais serventia para os netos, para os filhos, isso é muito perigoso e isso influencia na questão do suicídio, tá? A Mazi Sato tá falando que ela cuida da mãe, que tem Alzheimer, que é muito saudável, né? Que bom, brinca, dança, é isso aí, Mazi. Inclusive, mês de setembro, a gente vai falar sobre a questão de Alzheimer, tá? A gente vai fazer uma semana de discussão, de bate-papo sobre a questão do Alzheimer. E aí eu quero falar muito sobre isso. Ao invés de a gente enfrentar o Alzheimer como um drama, a gente oferecer amor e a gente enfrentar o Alzheimer de que forma que a gente pode falar, né? Mas assim, levar mais na brincadeira, levar mais na leveza, porque isso vai fazer com que você se estresse menos. E isso vai contribuir muito também para o idoso, porque o idoso que tem Alzheimer, ele acaba sendo um espelho do cuidador. Se o cuidador está bem, se o cuidador está bem humorado, o idoso com Alzheimer vai estar bem. Agora, se você estiver estressado, nervoso, e aí pronto, desanda tudo, né? E aí vamos lá em mais situações, então, né? Uma outra questão que influencia na questão do suicídio entre pessoas idosas, e aí eu vou estar voltando nas lives que eu fiz aqui semana passada, né? O que eu falei pra vocês? Gente, você não está bem, assuma seus sentimentos e tenta lidar da melhor forma com isso. Você está num relacionamento que não está legal, não importa se você é idoso, você tem que sair dessa situação, você não pode ficar nessa situação, você não é obrigado a ficar nessa situação. Então, o que acontece? Às vezes o idoso ele vai suportando, né? Ele vai suportando coisas, ele vai suportando casamento ruim, ele vai suportando filhos que roubam o dinheiro dele, filhos que são violentos, ele vai suportando amigos que se aproveitam dele, ou seja, ele vai suportando situações por muito tempo, até que chega um tempo que ele não aguenta mais, né? Que aquilo já cresce demais e às vezes o idoso tem vergonha de se expor, ele tem vergonha de expor os sentimentos dele, né? E aí ele finge que ele está bem. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Às vezes eu vejo, por exemplo, filhos que se aproveitam dos pais, se aproveitam financeiramente, ou se aproveita, vai visitar o idoso que tem que fazer comida, né? O idoso que tem que arrumar a cozinha, o idoso que tem que fazer, tem. E o filho não se dá conta que o idoso está fingindo que está tudo bem para ter a companhia do filho, para ter a companhia daquele familiar, mas na verdade ele não está bem, ele está sentindo que ele está sendo abusado, só que ele não consegue fazer nada com isso, justamente porque ele tem medo de ficar sozinho. Então assim, se você é idoso, não tenha medo, procure ajuda, procure um psicólogo, procure uma terapia, procure um suporte espiritual, mas saia dessa, porque essa de ficar suportando, fingindo que está tudo bem, muitas vezes leva o idoso num ato de desespero a se suicidar, tá? Outras questões também. A dificuldade do idoso se adaptar, né? Se adaptar à sociedade atual, a correria, né? Como eu falei também na live da semana passada. A gente vive num mundo de muita correria, de muita pressão, né? E tem que aprender a mexer em celular, em computador, e tem que ser rápido, tem que raciocinar rápido, tem que dar respostas rápidas. Essa correria, essa agitação, é o que a gente tem muito na sociedade de valorizar só o jovem, né? Só as pessoas mais novas. Isso faz, infelizmente, com que os idosos se sintam pressionados e se sintam não adaptados a essa realidade. As mudanças, elas vêm acontecendo muito rápido. O idoso não dá conta. O idoso que chegou aos 60, aos 70, aos 80 anos, ele cresceu numa sociedade diferente, né? Com outros valores, com outra cultura. E hoje tudo mudou. E para o idoso lidar com essas mudanças é difícil. Então, não se sentir adaptado, se sentir pressionado a ter que lidar, a ter que aceitar determinadas situações, determinados princípios, determinados valores, também pressionam o idoso, fazem com que ele não se sinta adaptado e queira se suicidar por olhar para esse mundo e ver que esse mundo não é um local
para ele, tá? Outras questões também são os preconceitos com as pessoas idosas. Por isso que sempre que eu faço live, semana passada também a gente falou sobre isso, mas eu expliquei para vocês de que forma o seu preconceito, você que é idoso, pode acabar destruindo a sua saúde física, né? Mas muitas vezes o preconceito da sociedade em torno da velhice, em torno do idoso, faz com que o idoso se sinta mal, né? Com que o idoso se sinta realmente inválido, inútil. Muitas vezes a gente escuta os jovens falando, né? Ah, mas eu tô perdendo uma vaga de emprego por conta do idoso. Ah, eu estou na fila aqui do SUS enorme para marcar médico, infelizmente, porque tem 10, 5 idosos ali que estão na prioridade. Então, assim, esses preconceitos que as pessoas têm acerca do envelhecimento também influenciam nisso, né? E aí, outras questões também, para fechar, as principais que levam o idoso a cometer suicídio, tem a questão dos traumas da vida, né? Às vezes, quando a gente vai conversar com idosos que cometeram suicídio, muitas vezes o que acontece? Esse idoso já sofreu vários traumas ao longo da vida, né? Às vezes perdeu uma mãe, perdeu um filho, teve uma doença grave, e esses traumas repetidos que ele vai tentando levar, às vezes sem buscar um suporte psicológico, sem procurar um psicólogo, sem procurar um psiquiatra, sem buscar ajuda, sem pedir socorro, faz com que chegue um tempo que ele não aguente mais, que ele olhe para a vida dele e ele imagine que só vai acontecer coisas ruins, né? Que só vai acontecer coisas tristes. Então, assim, essas são as principais causas, né, de suicídio entre pessoas idosas, e como eu falei, muitas vezes o idoso ele não sabe, ou ele não pede socorro, ele dá alguns sinais, e ele tem vergonha até de exprimir os sentimentos dele. Então, é muito importante que a gente esteja atento, tá? A Márcia Santos está colocando que a mãe dela, quando tinha boa memória, ficava muito triste, né? Já pegou a mãe chorando. Pois é, tem muito isso, né, gente? Infelizmente, a Joaquina está colocando aqui que já passou esses momentos também com o pai dela, que é muito triste. Então, você sabe, né, Joaquina, que a gente tem que estar bem atento, né? Infelizmente, na correria do dia a dia, a gente acaba não observando, não prestando atenção, mas o assunto realmente é muito importante, tá? Então, assim, o que a gente percebe de tudo que eu falei? Dos sinais que eu falei, de todas essas questões que influenciam, se a gente for resumir tudo isso em uma frase, o que faz o idoso se suicidar, gente? Quem poderia falar aqui para mim no Facebook, aqui no Instagram, o que faz o idoso se suicidar? Qual é a causa principal do suicídio de pessoas idosas quando a gente junta tudo isso que eu falei numa coisa só, né? É a falta de amor. A falta de amor, a falta de amor. Que aí dentro da falta de amor está tudo, né? Falta de carinho, falta de atenção, falta de alguém ouvir o idoso, falta da família sentar ali ao lado, como a colega colocou aqui no Instagram, né? A gente fica ali, ó, no celular falando o tempo inteiro, o idoso tá falando, aham, ok, jovem tem muito disso, né? Ah, ok, não tá nem ouvindo o que o idoso tá falando. Então, assim, o que falta é amor. Qual é o problema do suicídio entre pessoas idosas? O amor. Porque o idoso que ele está doente, né? É isso aí, desamor, solidão, tudo, a falta de amor desanda tudo isso, né, gente? Na solidão, né, no isolamento social, desamor. Por quê? O que acontece, gente? Quando você se sente amado, como eu sempre falo para vocês aqui, você não está preocupado se você está com câncer, se você descobriu um Alzheimer, se você tem fibromialgia. Você não está preocupado porque você sabe que a sua família está ali do seu lado. A sua família está te acompanhando, a sua família está te amando. Então você não vai se sentir angustiado, você não vai se sentir inválido, você não vai sentir um peso, porque você não vai sentir medo, não vai sentir ansiedade, não vai sentir desamparo, não vai sentir desprezo, porque você sabe que os seus familiares estão ali ao lado, que as pessoas te amam, que as pessoas te valorizam, que você é importante para aquele núcleo familiar. Então, assim, se você tem amor, se o idoso tem amor, ele tem tudo. Se o idoso tem amor, ele não se suicida. Agora, se infelizmente ele é abandonado pela família, se infelizmente ele tá ali, parece um fantasma dentro de casa, né? Porque ninguém fala com o idoso. Infelizmente, tem lares que o idoso fica num quarto, no quintal, que ele não fica nem dentro de casa. Se constrói casa pro idoso dentro de um quarto, fora de casa, para não ter o idoso dentro da casa. Que a família não quer ouvir o idoso reclamando, não quer ouvir as queixas do idoso, não quer dar atenção, quer ficar no celular, né? Ou a família, não estou culpando a família, porque como eu falei no início da live, muitas vezes os familiares estão cansados, né? Os familiares estão cansados de uma jornada grande de trabalho, mas assim, a gente tem que cultivar o amor. Se você tem um idoso dentro de casa, cultive o amor. Isso é muito importante para que a gente possa conseguir, então,
prevenir o suicídio entre pessoas idosas, tá? A Luzia tá colocando aqui que é muito difícil unir os familiares. É difícil, Luzia, eu sei que é difícil, mas eu sempre digo assim, vamos fazer a nossa parte, né? E vamos fazer sempre a nossa parte, gente, tirando o nosso ego, tá? Porque muitas vezes os conflitos familiares, as brigas familiares, elas acontecem por conta do ego, né? Às vezes você já cuidou de um idoso por muito tempo, e aí os familiares não te ajudaram, aí o idoso começa a ficar deprimido, porque ele sente falta, de repente você é cuidadora familiar, você é uma filha, e aí o idoso já não vê há muito tempo as outras filhas, né? E aí ele começa a se deprimir porque ele quer ter contato, mas aí ele não faz contato com medo de te ferir, porque é você que cuida, né? E você, por sua vez, no orgulho, eu não quero que minha irmã entre dentro de casa, não quero que meu irmão entre dentro da minha casa, né? Porque eu que cuidei da minha mãe durante muito tempo. Então, assim, gente, vamos quebrar o orgulho, né? Vamos esquecer esses conflitos por amor ao idoso. Se você ama sua mãe, se você ama seu pai, ama seu avô, ama sua avó, esquece o que sua irmã, seu irmão fez, assim, e abra esse espaço para de alguma forma, tentar acabar com esse conflito familiar. Ou ainda que você se sinta triste, pense no idoso, sabe por quê? Porque se esse idoso se suicidar, você vai se sentir culpada pelo resto da vida, infelizmente. A pior coisa que tem no mundo é a culpa. Pior coisa que tem é um sentimento de culpa, porque assim, é você com você. Quando você tá com um problema externo, é uma coisa. Quando é um problema aqui de dentro, né, que é uma culpa que você sente, é muito difícil você curar. Muitas vezes, quando existe suicídio dentro de uma família, os familiares que ficaram, nossa senhora, os psicólogos que estão aqui, né, o enfermeiro que está aqui, sabe? Isso desanda em vários problemas de saúde física para os familiares, porque eles não conseguem lidar com o sentimento de culpa. Então, assim, vamos nos atentar para isso, tá? O Marcos está colocando aqui no Instagram que tem familiares que preferem colocar o idoso no abrigo. Então, tem muitas situações, tá, Marcos? A gente, inclusive, vai conversar sobre isso. Eu quero até dizer para o Heleno, que está no Facebook, que fez a sugestão desse tema, a questão da institucionalização. Institucionalização é colocar um idoso em um asilo ou não, né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes pode ser uma forma de abandono ou não. Também pode ser porque o familiar, ele tem uma jornada de trabalho extensa, ele não consegue dar conta de cuidar do idoso, ele fica muito tempo fora de casa, às vezes é um idoso com Alzheimer. Se o familiar tiver que parar de trabalhar para cuidar do idoso, ele também não vai ter renda para pagar o cuidador, porque o cuidador é um valor alto, né? E tem que ser um valor alto, porque é um trabalho muito importante. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso posteriormente, tá bom, Marcos? A Maria tá colocando, eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho, agora, na verdade, depois desse comentário da Maria, dicas para você lidar, para a gente conseguir prevenir esse problema do suicídio entre idosos, tá? Mas eu quero fazer um adendo aqui à questão da Maria, que a Maria tá falando que o suicídio é um pecado. Então, Maria, a primeira coisa que a gente tem que se desfazer são dos preconceitos e das visões religiosas, né, sobre a questão do suicídio. A gente precisa aprender o que causa e não culpar as pessoas que têm o desejo de suicídio, porque o suicídio é um ato de desespero. E por mais que a pessoa, de repente, foi uma pessoa de muita fé, acreditou em Deus, ou acreditou em várias coisas, assim, ela está passando por situações na vida dela que está levando ao desespero. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de a gente pensar se é pecado ou não, a gente tem que ajudar essa pessoa, a gente tem que abraçar essa pessoa para tirar ela. E aí, que seja com suporte espiritual, né? Mas assim, dando amor, dando carinho, sem a gente levar esse tema para uma questão de preconceitos, tá bom? A Luzia tá falando que as pessoas não percebem, né? Não percebe essa questão da tristeza. Pois é, a gente tem que estar muito atento, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui para Sueli Brito. Sueli, eu vi que você entrou aqui, ainda não tinha conseguido te dar boa noite, mas brigadão aí pela sua presença, tá? Então vamos lá para a questão das dicas, né? Primeira dica, claro, a gente observar aqueles sinais, né? Os sinais que eu falei anteriormente, para quem entrou depois. Você viu que o idoso está se isolando, ou que ele está jogando uma frasezinha ou outra dizendo que a vida dele não tem valor, que ele não está mais feliz, que ele prefere morrer, né?
ou ele se silencia, ele se afasta das atividades que ele fazia, ele se afasta dos familiares, se afasta dos amigos, acorda, cuidado, se liga, tá? Que esse idoso, ele pode já estar pensando em suicídio, ele pode já estar deprimido, então esteja atento. Primeira coisa, estar atento aos sinais. Segundo, né, você se aproximar. Você tem idoso na sua família? Se aproxime dele mais. Você é cuidador profissional? Não sente só do lado do idoso, fique no celular. Converse com o idoso, procure perguntar como ele está se sentindo, se ele está precisando de ajuda, o que ele deseja fazer. Converse com o idoso, tá? Esteja sempre próximo no sentido de estar ouvindo, de estar conversando. Isso vai ajudar, vai fazer com que, se ele estiver pensando em suicídio, ele vai se abrir com você e você vai poder socorrê-lo, tá? E se ele não está pensando, ótimo, porque se o idoso ele percebe que ele tem suporte social, que você está ali ao lado dele, ele não vai querer cometer suicídio, tá? Segunda dica, inserção social. Como eu falei, o idoso, geralmente, a pessoa começa, como eu falei, os idosos, eles é o grupo, né, que mais, a faixa etária que mais se suicida no Brasil. Então, assim, a gente precisa estar ligado que quando uma pessoa se aposenta, ela perde as funções profissionais, como eu falei, ela começa a se sentir inútil, aí veio para dentro de casa, às vezes o marido faleceu, ou a mulher faleceu, ele tem poucos amigos, ele começa a se sentir inútil, começa a se sentir sozinho, e aí o que acontece? Às vezes ele não tem o que fazer, ele não projetou a aposentadoria dele, por isso que eu sempre falo sobre projetos de aposentadoria, já fiz uma live sobre isso. Você está próximo de se aposentar, faça um projeto de vida para você, mas muitas vezes ele não tem. Então é muito importante que você envolva o idoso em atividades sociais, tá? Que seja atividades voluntárias. Hoje a gente sabe o quanto que o voluntariado ajuda muito os idosos. Então é importante que você incentive o idoso a fazer um trabalho voluntário ou a continuar com a atividade profissional dele, mesmo que ele já esteja aposentado. Se ele quer continuar trabalhando, deixe que o idoso continue trabalhando, não tem problema. O importante é que ele se sinta útil, que ele se sinta feliz, tá? A terceira dica é fazer a inserção social dele. De que forma? Incentivar o idoso a participar de grupos de idosos, incentivar o idoso a participar de grupos de dança, a participar de grupos de pintura, grupos de artesanato. Ele precisa estar inserido, ele precisa estar em grupos de pessoas, ele precisa estar nas atividades familiares também. É importante que você convide o idoso, vai ter festa na sua família, ou vocês vão discutir algum problema familiar, insira o idoso, deixe que ele participe das situações, deixe que ele decida com vocês. Isso vai ser muito importante, porque esse envolvimento do idoso com outras pessoas vai fazer com que ele se sinta bem, com que ele se sinta melhor, com que ele se sinta útil, participante, autônomo, tá? Então, sempre insira o idoso em atividades sociais. E aí, como eu falei, sempre incentivando o idoso a participar das decisões. Então, as dicas são se aproximar do idoso afetivamente, oferecer amor, oferecer carinho, cuidar. E tá colocando aqui a questão dos netos, né? É muito importante a convivência do idoso com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, mas especialmente com os pequenos, com as criancinhas pequenininhas aí, até 7 anos, né? A gente tem projetos fora do Brasil em que as creches, algumas instituições de longa permanência também são creches, ou seja, alguns asilos também são creches. E aí, no horário integral de 8 a 17 horas, as crianças ficam no asilo. Então, elas convivem junto com esses idosos. E já tem várias pesquisas falando quanto que é importante essa convivência do idoso com as crianças para mantê-lo feliz, né? Para mantê-lo alegre. Então, tente incentivar também, tá aí a dica do cuidar, né? Esse envolvimento do idoso, não só com os netos, mas com outras crianças também. A alegria das crianças, ela é uma energia boa que vai trazer alegria para o idoso, tá? E aí, eu quero dizer para vocês também assim, se você é idoso, você está se sentindo deprimido, você está sentindo com alguns dos sinais que eu coloquei aqui, você se sente triste, você se sente inválido, né? Você tem desejo de morrer, você já pensou em suicídio? Procure no seu município o CAPS-AD. A maioria dos municípios do Brasil já tem, o Centro de Atenção Psicossocial.
ou procure uma unidade básica de saúde, tá? Porque você vai conseguir ter um atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra que vai te ajudar a lidar com essa situação. Peça socorro, tá? Se você não sabe, não tem CAPS AD, eu não sei onde tem unidade básica de saúde. Procura saber onde tem a Secretaria de Saúde do seu município e se informe onde tem um psicólogo, um psiquiatra. Não tenha vergonha. Procure ajuda e saia dessa. Saia dessa porque a vida tem muita coisa boa. Você tem muita coisa boa para viver. É uma fase que você está passando, mas que você tem todas as condições de superar, tá? Então, procure auxílio. Se você tem um desejo repentino, às vezes você está tratando uma depressão, você já está nesse processo há um tempo, às vezes vem esse desejo forte. Se vir, anote aí na sua caneta, 188. É um número de telefone 188, tá? É o Centro de Valorização da Vida. Então, se você sentir algum desejo, liga por 188 e pede ajuda, tá? Lá vão ter profissionais, vão ter pessoas especializadas, você pode ligar do seu celular, que as pessoas vão te orientar, vão te ajudar e vão te tirar dessa crise, tá? Desse desejo de tentativa de suicídio. Então, anote aí 188, Centro de Valorização da Vida, em qualquer lugar do Brasil, você pode ligar para 188. Agora você, que é cuidador, você é vizinho, alguém cometeu suicídio, liga para o 192, liga para o SAMU. Peça socorro no SAMU, tá? Você percebeu? Liga, SAMU 192, todos os municípios do Brasil. Você vai receber um suporte médico, um suporte de enfermagem que vai na sua casa te socorrer, tá? Se você estiver alguém na sua família, algum amigo, o que for, estiver passando por essa situação, ligue para 192. Então, sempre lembrando, idoso, procure a Secretaria de Saúde no seu município, geralmente nas unidades básicas de saúde, nos centros especializados ou no centro de atenção psicossocial. A gente tem psicólogos e psiquiatras, tá? Então, procure ajuda. Você idoso, tive agora um desejo imenso de fazer tentativa de suicídio. Liga por 188, pede ajuda, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, tá? E em caso de emergência, ligue para o 192, que o 192 vai na sua casa para reverter essa situação na casa do seu vizinho, do que for, tá? E aí, fechando, eu vou ler os comentários de vocês, né? O Marcos colocou aqui no Instagram que muitos familiares não dão atenção. Exatamente, Marcos. Isso que a gente está falando. Não dá atenção para o idoso, não quer ouvir as queixas do idoso, não quer saber o que o idoso está passando, né? As pessoas querem, hoje em dia, o principal problema são as redes sociais, infelizmente, né? Por isso que eu sempre falo, incentivo o idoso também a aprender a utilizar as redes sociais, porque as redes sociais podem existir para o bem e para o mal, depende da forma que você utiliza. Muitas vezes o idoso fica nisso aqui, o idoso não, o jovem, né? Às vezes nem namora, né, gente? Só fica aqui no Facebook. Sabe o que eu vejo? Às vezes eu saio à noite, é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que fico mais dentro de casa. Tem uma dinâmica, assim, mais introspectiva. Mas às vezes eu saio à noite, o que eu percebo? O jovem, ao invés de paquerar as pessoas que estão ali, ele fica no celular, né? Ele faz a mesma coisa que ele faz dentro de casa, ele fica no celular o tempo inteiro. Então ele prefere paquerar ali nos aplicativos de paquera do que olhar para quem tá ali na frente, né? E esse comportamento é feito dentro de casa. Então, assim, a rede social pode ser boa ou ruim. Agora, o que você pode fazer também? Incentivar o idoso a utilizar para ele interagir com outras pessoas. Idoso, quando aprende o WhatsApp, quando aprende a utilizar Instagram, quando aprende a utilizar Facebook, né, Glória? Glória que tá aí, que bom, Glória, que você gostou. O idoso, quando ele aprende a utilizar as redes sociais, ele começa a conversar com outros colegas, com outras pessoas, assistir vídeo, a ouvir. Hoje no YouTube, por exemplo, o idoso ele quer ler determinado livro, a visão dele não tá legal. Ele pode ouvir o áudio do livro no YouTube ou em outros aplicativos. O Facebook e as redes sociais podem ajudar muito o idoso a sair desse isolamento social, ainda que tenha essa distância, né? Então, é muito importante auxiliar o idoso nesse sentido também. Tem alguns comentários aqui, a Raquel Barreto, né? Isso aí, Raquel, aproveitar, anotar os sinais, vocês que são profissionais, são familiares, depois assiste a live de novo, anote, compartilhe a live, marque os amigos, marque as pessoas que têm familiares, né? De pessoas idosas, marque para que essas pessoas assistam, a gente consiga prevenir esse grave problema. Lembrando sempre, quem chegou para trás, o grupo de idosos é o grupo que mais se suicida no Brasil, é o grupo que mais tem sucesso no suicídio, que faz a tentativa e consegue se suicidar. Então, a gente precisa estar atento para isso, né?
Deixa eu ver os comentários aqui no Facebook. Sandro tá rindo aqui da questão das paqueras, né, Sandro? Você sabe que é verdade, né? Jovem vai... Tem idoso que faz isso também. Gente, já vi em grupo de terceira idade, tá? Idoso vai pro grupo da terceira idade dançar forró, dançar sertanejo, chega lá, também fica no celular. Calma aí, usa o celular em casa, né? Quando for lá pro grupo da terceira idade, vai namorar, minha filha, meu filho, vai paquerar. A vida tá aí, não importa a sua idade não, tá? Cuidar fez um resumo aqui, resumindo é isso, cuidar, amor, né? Se a família dá amor, se os amigos dão amor, o idoso vai ter atenção, vai ter carinho, vai sair da solidão, não vai se sentir inútil. Então, resumo da live, dê amor pro idoso, porque o amor vai prevenir o suicídio, não é isso? Cuidar. É desse jeito, tá? A Raquel colocou aqui no Facebook que a mãe dela é muito querida por todos os netos, né? Ah, que maravilha, eu fico super feliz, sabe? Quando eu vejo famílias que têm pessoas que amam, que estão ali ao lado do idoso, né? Porque geralmente não é essa a realidade que eu vejo no hospital, infelizmente, né? Eu vejo muito, na maioria dos casos, o idoso abandonado. Então, o abandono leva à depressão, que leva a suicídio, né? O Braga tá dizendo que gostou das dicas. Que bom, Braga, que você gostou. A Ivone colocou aqui que ela cuida da mãe dela, de 87 anos. Que bom, Ivone, que você gostou. Quero dar uma boa noite para minha amiga Eugênia também. Que bom, Eugênia, que você tá por aqui. Seja bem-vinda. Tem mais comentários no Facebook. Não consegui ler todos, gente. Peço perdão a vocês. Amanhã eu vou lendo, vou comentando também, tá? A Antônia tá colocando aqui no Instagram que ela usa muito, no Facebook, né, que usa muito o celular e acha ótimo. Ensina o idoso a utilizar. Ensina a brincar no celular. Quando ele vai aprendendo, né, ele vai aproveitando as redes sociais da melhor forma. Kelly, boa noite. Depois volta aí, a live fica aí 24 horas para você assistir também. Sandro, que bom que você gostou. Vamos marcar a nossa live, agora que você já melhorou, já está recuperado, né? Vamos marcar a nossa live aí. O Sandro é enfermeiro e ele vai fazer uma live com a gente sobre a importância da independência, o que o idoso pode fazer para manter a independência dele física, né? Para continuar fazendo as atividades dele, sem depender das pessoas, porque como a gente falou, a dependência é o que pode levar o idoso também a cometer suicídio, tá? Então é um assunto super importante, a gente vai agendar, né, Sandra, essa live aí. Então tá bom, gente, eu tô vendo aqui que o Facebook tá lotado de comentários, não consegui ver todos os comentários, vejo aqui que nem todos que estão presentes no Facebook compartilharam, então eu sempre falo assim pra vocês, gente, quando você recebe algo que te ajuda, que melhora a sua vida, que melhora a vida das pessoas que estão ao seu lado, o que você faz? Você retribui, né? Você leva isso para outras pessoas. Então, se essa live foi importante, se você aprendeu, compartilhe com outras pessoas, porque aí você vai estar ajudando outros idosos, vai estar ajudando outros familiares, né? Não é para mim, é para os idosos. O trabalho que eu faço aqui para melhorar a qualidade de vida dos idosos, dos familiares. Então, assim, compartilhe, né? É muito importante para que você entre comigo nessa missão, tá bom? Alzheimer, amor. Ah, que linda, que bom que você gostou, que bom que você gostou da live. Seja bem-vinda, gratidão aí pela sua presença, tá bom? Sandro, beijão. Gente, eu vou fechar a live de hoje, né? Dar uma boa noite aqui para Maria José. Boa noite, Maria. Vou fechar a live de hoje. Eu quero só dizer para vocês o seguinte. Amanhã, às 12 horas, eu vou publicar um vídeo explicando, respondendo todas as perguntas que eu estou recebendo sobre a questão da mentoria. Juliana, mentoria em gerontologia. O que é mentoria? É atendimento médico? Não é atendimento? O que é, tá? Amanhã eu vou publicar um vídeo a partir das 12 horas. Eu vou abrir também para que vocês possam, quem tiver desejo de receber as orientações, vou explicar tudo direitinho para que você possa adquirir a mentoria, tá? E aí, lembrando que serão só 9 vagas para o mês, serão só 9 vagas por mês, já abrindo aqui, né? Então, é importante que você esteja atento amanhã, a partir das 12 horas, se você tiver interesse na mentoria, que você já tire todas as suas dúvidas, tá? E já, enfim, já adquira a mentoria, porque serão 9 vagas por mês só, tá? Marcos, que bom que você gostou. Leninha também, Malu Alves, né? Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês. Vou fechar aqui no Instagram. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela presença. A gente se encontra aqui, lembrando, tá? Antes de fechar, semana que vem teremos uma semana inteira
que nós vamos conversar sobre a questão das demências, tá? Vocês votaram, eu acho que 75% dos votos foi para a discussão da demência. Então, semana que vem vamos ter live todos os dias, às 20 horas, Facebook e Instagram, sobre a questão de demência, como prevenir, por que acontece, que exercício você deve fazer, qual deve ser sua alimentação, enfim, tudo sobre a questão de demência. Então, fique atento, tá? Então, boa noite aqui para a galerinha do Instagram. Obrigado pela presença de vocês. Beijinho. Fiquem com Deus também. Fiquem na paz. Até a próxima live, tá bom? E aí, para vocês aqui, Maria, muito obrigada. Boa noite para vocês do Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? A gente se encontra, então, semana que vem, lives, segunda a sexta, às 20 horas. E as informações sobre a mentoria a partir de amanhã, às 12 horas, tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau e obrigada pela presença.